Shalom, boa noite. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Precisamos muito ouvir a tua voz, precisamos de direção, precisamos de graça, de cura, de discernimento. Por favor, Pai, nos visita nessa noite, fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, fala com cada um que estiver assistindo agora ao vivo, aqueles que assistirão ainda. Em nome de Jesus, Pai, revela-nos o teu entendimento e aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quero ler uma palavra aqui com você que está em Lucas capítulo 12, versículo 42. O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Nós temos pensado bastante na unção, no dom, naquilo que Deus libera sobre as nossas vidas e o que nós temos feito com isso. O que exatamente eu e você temos feito com a unção e com o dom, com aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas para que fluamos, para que façamos nessa terra. E há uma fala muito assim forte no meio dos crentes, que às vezes a gente dá uma enquadrada nas pessoas ou a gente leva uma enquadrada e a gente responde assim: "Ah, mas isso é para pastor, isso é para quem já está com muito tempo de caminhada, isso é para quem já tem muito conhecimento. Eu estou só começando, eu estou começando a minha jornada agora." Mas na verdade, a unção depositada na tua vida e na minha vida não importa o tempo de caminhada, se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero, se você é membro, se você. Não importa a tua situação e a minha situação. O que importa é o que foi dado para você, isso será exigido. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, as pessoas esperam muito das pessoas que foi confiado muito. Então nós temos que entender que as coisas, nós nos tornamos responsáveis por elas. Uma época na igreja, numa outra igreja, nossa, no tempo passado, eu falei algumas coisas para minha esposa e ela falou assim para mim: Você não é tão livre assim. Então, o que ela estava falando, o que você carrega hoje nos seus ombros te traz uma responsabilidade que não te permite tomar esse tipo de decisão aleatoriamente, do jeito que você acha que tem que ser, porque você não é mais tão livre assim. Agora você tem que prestar contas ao seu Senhor, você tem que prestar conta às ovelhas da igreja, você tem que prestar conta ao seu chamado, à sua unção, àquilo que Deus depositara na sua vida. Então você não é tão livre assim. E existe um tema agora que está muito fresco na nossa mente, que acabou domingo passado agora, que é a Copa do Mundo. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto, a respeito da diferença das três maiores estrelas que foram para essa Copa, que é o Neymar, o Mbappé e o Messi. Há, há uma expectativa em torno desses jogadores, os seus países esperam alguma coisa desses jogadores, um representando o nosso país, o outro representando a França e o outro representando a Argentina. Eles jogam no mesmo time, na França, mas eles representam os seus países, então cada um jogando na sua nação. E o que nós vimos na Copa do Mundo foi realmente uma grande decepção para o povo brasileiro. Mas foi uma decepção por quê? Porque nós perdemos? Não foi uma decepção porque nós perdemos. Foi uma decepção porque nós somos desclassificados nas quartas de final? Não foi uma decepção porque nós somos desclassificados nas quartas de final. Mas foi uma decepção porque o maior jogador, aquilo que mais estava depositado, que está depositado uma unção, um chamado, ele não dá uma resposta positiva sempre que ele se encontra nesses lugares aonde ele precisaria dar uma resposta positiva.
Infelizmente, o Neymar ele se perde no meio da unção, ele se perde no meio da chamada dele, no meio daquilo que as pessoas esperam dele. E ele age exatamente da forma que eu agi quando eu falei aquelas coisas e fui repreendido pela minha esposa, falando: você não é tão livre assim. O Neymar ele se acha totalmente livre para fazer o que ele quiser. E ele precisaria entender, e ainda dá tempo dele entender isso, que ele precisa saber que a unção que foi depositada sobre a vida dele é muito forte e que as pessoas esperam uma resposta dele à altura da unção depositada. Esse dom que Deus deu para ele praticar o futebol, ela cobra, ela está cobrando ele direto e ele não tem dado uma boa resposta para isso na seleção brasileira, principalmente. Mas o que eu entendo? Eu sou de 69, a primeira Copa do Mundo que eu me recordo é de 78, e eu não tenho assim muitas lembranças desse jogo. Eu sei ali que tinha algumas Leão, Nelinho, algumas coisas, mas eu não tenho muita lembrança. Mas já na Copa de 82, eu já tinha 13 anos e eu tenho uma lembrança muito firme daquela Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti e tive o privilégio de assistir a primeira Copa do Mundo assim com entendimento já no mundo do futebol, a seleção que é chamada até hoje uma das melhores de todos os tempos, comparada aí com a de 70 e algumas outras seleções aí, mas eu ponho só as duas mesmo, do que eu, até onde eu tenho entendimento. A Copa de 82, ela estava praticamente aos nossos olhos e aos olhos do mundo, ganha pelo Brasil. Aquele time jogava demais. E por que que aquele time jogava demais? Porque os jogadores eram bons jogadores? Sim, eles eram. Tínhamos ali grandes jogadores. Tínhamos ali Zico, tínhamos Sócrates, Falcão, Edinho, Éder. Tínhamos grandes jogadores ali. Mas, na verdade, o que nós tínhamos de principal naquele lugar? As pessoas, aqueles jogadores, eles respeitavam a unção que estava sobre eles. Eles davam valor ao chamado que eles tinham. Eles correspondiam quando realmente era exigido deles alguma coisa. E, na verdade, eles honravam aquela camisa, eles tinham um apreço pela seleção brasileira, eles tinham um respeito pelo povo brasileiro, e eles iam ali, então, para fazer o melhor que eles podiam. E eles voltaram para casa perdendo. Nós perdemos naquele jogo para a Itália de 3-2 de virada. Foi terrível. Eu lembro que nós sofremos demais, chorei bastante. Foi realmente uma desclassificação muito doída. Por quê? Porque o time era muito bom, jogava muita bola. E aí nós temos a representação de um Tele Santana no banco. O que representa um Tele Santana no banco? O homem foi criado, a humanidade foi criada para ser cuidada pelo Pai. A imagem do pai, ela é indispensável em qualquer setor da nossa vida. O pai, ele precisa estar presente, ele é a referência, é aquela pessoa que a gente olha e nos inspira, é aquela pessoa que a gente olha para ele e fala: cara, eu tenho alguém por mim. Então, o que acontece com um jogador que está no banco e ele olha para aquele banco, e ele tá no campo, e quando ele olha para o banco, ele vê ali um Tele Santana. Ele vê uma pessoa que representa uma paternidade muito forte, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha autoridade, ele tinha unção, ele tinha graça para fazer as pessoas, os jogadores jogar futebol, e ele era então um técnico diferenciado para a sua época, mas ele também exercia uma função paternal. E ele fazia com que aqueles jogadores, que tinham jogadores ali bem complicados, tinha Serginho Chulapa, tinha Sócrates, tinha uns caras rebeldão ali no meio, mas ele fazia aqueles caras jogarem, estarem concentrados, e ele extraía o melhor da unção de cada um. Ele respeitava a posição de cada um, ele tinha um time coerente, ele tinha uma linha de raciocínio, e aquele time jogava por música, como a gente diz. E então o que aconteceu nesse ano agora de 2022, e tem acontecido com esse jogador, o Neymar, diferentemente do que tem acontecido com o Messi, o que aconteceu com o Messi e com o Mbappé agora em 2022. O Messi, ele respeitou demasiadamente a unção e a confiança depositada nele. E ele deu uma resposta muito positiva. Se porventura a Argentina tivesse saído na semifinal, tivesse perdido na final mesmo com a França, tivesse saído para qualquer equipe ali, tivesse voltado para a Argentina, eles seriam recebidos ali com muito carinho ainda, porque eles viram que aquela seleção jogou demais e que principalmente o grande ídolo do time, o cara que as pessoas olham e falam assim: eu espero desse cara uma resposta. Ele deu essa resposta. E o que acontece que na França aconteceu a mesma coisa. Se, a não ser que tenha algum francês muito desfocado, mas eu tenho certeza que a França, ao regressar lá para a França, do Catar para a França,
A França foi muito bem recebida como vice-campeã do mundo. E o Mbappé foi muito bem recebido como líder daquela seleção, como craque daquela seleção. Por quê? Porque ele honrou aquele time. Porque ele fez 3 gols na final. Depois ele cobrou o pênalti lá no final, ele fez o pênalti. Ele fez o gol, então ele fez tudo o que ele podia, mas não deu certo, ele não voltou para casa com a taça. Mas a questão não é a taça, a questão é honrar a unção que nós temos e que eles têm e fazer o melhor. E o Neymar, infelizmente, ele não passa isso para a gente. Ele não passa essa dedicação e ele faz questão de mostrar logo depois de uma eliminação que realmente ele não está nem um pouco preocupado com as pessoas que estão chorando, com as pessoas que foram lá assisti-lo, com um país que está aqui vendo a sua seleção sair, o país do futebol, esperando o hexacampeonato e vendo o país sair daquela maneira, e ele vai fazer festa. E ele expõe essa festa, e ele não se preocupa, por quê? Ele desrespeita a unção, ele brinca com a unção, ele não dá valor para o dom. E o Neymar ele tem uma grande desvantagem a respeito do Mbappé e do Messi, porque eu creio que algum conhecimento bíblico ele tem, porque eu já ouvi falar de alguns relacionamentos que ele tem com alguns pastores, ele jogava antigamente com uma fitinha escrito 100% Jesus, então ele deve ter uma cultura evangélica também, talvez dos pais, dos avós, eu não sei. Algum tipo de cultura ele tem dentro do mundo evangélico. Talvez o Messi e o Mbappé não tenham o conhecimento que ele tem realmente dentro daquilo que Deus espera de uma pessoa. Mas o Neymar ainda tem essa desvantagem, vamos dizer assim, porque ele não é ignorante. Então ele sabe muito bem o que Deus espera de uma pessoa. E ele fala assim: Mas eu estou me esforçando, vocês não sabem o que eu passo aqui. Eu entendo isso. Esses dias, lembro, eu estava na casa de um amigo meu, que eu vou jogar bilhar lá, e nós chegamos os dois no 15, e nós demoramos umas 6 tacadas cada um para matar aquele 15. E eu falei para ele, falei, cara, se alguém tivesse assistindo isso, ia falar, rapaz, esses caras não estão se esforçando, eles não estão nem aí, porque não mata essa bola. E nós estávamos nos esforçando. Eu queria ganhar ele também. E nós jogávamos todas aquelas tacadas para matar aquele 15, tanto eu quanto o meu amigo. O problema é que nós não conseguimos. Mas isso não quer dizer que nós não estamos fazendo o nosso melhor. Eu entendo o Neymar, quando ele fala assim: vocês não sabem o que eu estou fazendo, vocês não sabem o que eu passo. Eu acredito nele. Eu até acho que realmente ele passa por grande sufoco, ele passa realmente por grandes apertos aí, justamente até por desonrar a unção e a unção cobrá-lo. E isso mesmo faz com que ele fique um tanto quanto desconfortável dentro da situação dele. Porque quando a unção cobra, ela não cobra só aquilo que a gente está vendo. Ela fala com ele lá à noite. Quando ele põe a cabeça no travesseiro e ele lembra das besteiras que ele fez, das coisas que ele expõe às pessoas, ao que ele traz a público, da conduta dele, a unção cobra ele. O dom conversa com ele. E eu sei que para ele é difícil, eu sei que talvez ele esteja se esforçando ao máximo. Então, qual seria o caminho da humildade para o Neymar para acertar essa vida? Ir até o Senhor e falar: Senhor, o Senhor me deu o dom, o Senhor me chamou para isso. Eu sou o melhor jogador do meu país. Eu jogo num dos melhores times do mundo. Eu tenho um dos maiores salários do mundo, mas eu preciso melhorar isso, eu preciso honrar mais essa unção. Eu não estou conseguindo. O meu temperamento está me roubando. As festas, as noitadas, as mulheres, essas coisas me alucinam e eu não estou conseguindo. O popstar, o estrelismo, eu quero chamar atenção. Ele precisava ser humilde para ir à presença de Deus e falar assim: eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo realizar o teu chamado da forma que o Senhor espera. Eu estou fazendo exatamente como a palavra que nós lemos. Ao invés de eu cuidar dos teus servos, eu estou batendo neles, estou me embriagando, como se o Senhor não fosse voltar. E o Senhor tem voltado e tem pego ele de surpresa. A unção tem voltado para a casa do Neymar, aonde ele deixou ele cuidando dos afazeres dele e ele não está fazendo os afazeres dele. E ele tem sido castigado com muitos açoites. E ele tem perdido a carreira dele em muitas partes, que poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais vitoriosa, muito mais gloriosa, muito mais cheia de honras, trazer muito menos polêmica, muito menos conversa. E o fato é que ele não consegue fazer isso, porque ele está preso espiritualmente. Ele se deixou levar por ilusões deste mundo, aonde fez com que ele enxergasse a unção como qualquer coisa. E nós temos que entender que a unção não é qualquer coisa. Então, por que que a França e a Argentina chegaram à final e os dois principais jogadores de ambos os times fizeram toda a diferença? Por que que um fez 3 gols num jogo e o outro dois? Por que que os dois fizeram seus gols de pênalti?
Porque eles chamaram a responsabilidade para eles, porque eles não estão brincando com a unção. Eles sabem a responsabilidade que está sobre a vida deles e eles estão fazendo a coisa acontecer. E de repente o Neymar está até tentando fazer isso, mas ele tem brincado tanto, ele tem desprezado tanto, ele tem levado a unção tanto de qualquer jeito, que agora ele não está conseguindo mais. Então seria necessário ele ir até o Senhor e falar: Senhor, me ajuda, eu me perdi. O Neymar hoje eu vejo um cara perdido, um cara que tem uma chamada espetacular, que poderia arrebentar muito mais a boca do balão e está perdido. E ele volta para casa, nem sei se ele veio para o Brasil, mas como que ele foi recebido? Como que a seleção foi recebida? Eu nem tenho essa informação. Mas eu só sei que a Croácia, minha esposa falou que voltou para casa e mesmo sendo terceiro lugar, foi recebida lá com muitas honrarias. Marrocos voltou para casa recebido como se fosse campeão mundial. Por quê? Os caras viram que eles fizeram o seu máximo. Eles sabem da limitação de cada um. O problema é que nós olhamos pro Neymar e nós sabemos que ele pode produzir muito mais. E ele cria uma expectativa no falar, no agir, na conduta dele, mas chega na hora de dar a resposta, ele pipoca na missão. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: o Neymar é pipoqueiro. E a gente tem que concordar, porque a hora que a batata assa, a hora que chega o momento dele fazer a diferença, dele fazer a unção funcionar, ele não consegue. Ele não consegue. O Neymar deu certo no Santos lá no começo, porque ele era menor que o Santos, ele estava começando, então ele fluiu. Depois ele foi para o Barcelona, ele era menor que o Neymar e menor que o Barcelona, ele também fluiu. Mas na primeira oportunidade que ele foi para um lugar onde ele é maior que o lugar, ele não consegue fluir. Ele é maior que o Paris, lá onde ele está, do Saint-Germain, e lá ele já não consegue fluir tanto. E ele é maior que a seleção. Eles deram esse status para ele. A seleção deu esse status para ele. A seleção deixa ele ir com o avião particular dele. A seleção deixa ele ir levar todo mundo com ele lá, as famílias, os amigos. A seleção permite, abre um monte de coisas para ele fazer lá do jeito que ele quer. Então ele não está no grupo, ele não se importa, ele se sente melhor, ele se sente protegido, prestigiado, privilegiado. E isso faz mal para o grupo, faz mal para ele, faz mal para a torcida, faz mal para o país, faz mal para o futebol, faz mal para todo mundo. Mas agora, o que eu quero falar é que para que você e eu nós olhemos para as nossas vidas. O que você está fazendo com a tua unção? O que eu estou fazendo com a minha unção? O que nós estamos fazendo com a nossa chamada? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus depositou sobre as nossas vidas? Nós estamos também levando as coisas de qualquer jeito, achando que nós não somos tão livres assim? Ou nós estamos achando que nós somos livres e podemos fazer o que nós queremos? Qual é a tua conduta diante do teu ministério, diante do teu trabalho, diante da tua família, diante daquilo que está escrito lá onde nós lemos? O servo que sabe o que é para fazer e não faz, esse será castigado com muitos açoites. O que você sabe que você tem que fazer no teu trabalho e você não faz, esse é o seu problema. Esse é o meu problema. O que eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, ou seja, o que já está transferido de realidade para mim, o que Deus já construiu dentro de mim, o que Deus já me autorizou a fazer, o que Deus já construiu dentro do meu espírito, dentro da minha alma, eu sou castigado por isso, porque esse dom me cobra. Esse dom, ele me encurrala, ele fala: Alexandre, e aí, você vai dar resposta ou não? Você vai pôr o pé na estrada, você vai ficar parado, o que que você vai fazer? Porque agora foi depositado algo em você. E às vezes é interessante que as pessoas, às vezes a gente se pega reclamando de algo que nós oramos. Tome muito cuidado, porque a palavra de Deus fala assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. E por que que a palavra de Deus fala isso? Porque o voto é algo muito sério. E quando nós votamos, às vezes você está naquela vigília, naquele culto, naquele louvor, estamos tão empolgados na alma e nós fazemos votos ao Senhor e até esquecemos. Senhor, se o Senhor me visitar, se o Senhor fizer, eu vou pregar nas madrugadas, eu vou sair na minha cidade, eu vou ganhar almas para o Senhor. E aí você esquece disso, eu esqueço disso. E quando chega esse momento que Deus responde a tua e a minha oração, nós não queremos dar a resposta, porque fala: não, mas eu não quero sair da minha casa, eu não quero de madrugada pregar nas ruas, eu não quero ir atrás disso, eu não quero fazer. Mas o Senhor fala: mas você me pediu isso. Você fez um voto. Se eu fizesse isso, tal coisa para você, se eu te desse isso, você iria. Agora eu preciso que você vá. Então Deus ele não fala para você e eu votarmos nada, mas se nós votarmos, ele espera que nós cumpramos. E quando nós não cumprimos o nosso voto, nós criamos problemas para nós. Ah, mas é Deus então que quer me castigar porque eu pedi algo e não estou fazendo. Não, Deus não quer te castigar.
A própria palavra nos castiga. O próprio voto nos castiga. Aquilo que está escrito e você não ficou atento, eu não fiquei atento para ficar com a boca fechada, e nós oramos, pedimos aquilo, ou uma coisa ou outra, fizemos o nosso voto e depois não cumprimos, é isso que vai fazer com que as coisas se compliquem para nós. Então Deus está esperando que nós coloquemos em prática o nosso dom, a nossa chamada, independente do que nós somos. Ah, mas não sou nada. Quem eu sou? E agora nós temos alguns exemplos bíblicos de quem eu sou. Imagina a situação de Davi quando foi ser ungido lá rei. Então, chegam na casa de Jessé, o profeta chega, Samuel, e fala assim: Eu vim aqui, eu preciso dos seus filhos. E ele fala o que ele foi fazer. Então, Jessé começa ali a apresentar os filhos, e ele olha para um, o senhor fala: Não é esse, olha para outro, não é esse, olha para outro, não é esse. E chega um momento que acabam os filhos e não tem aonde ser derramado aquele azeite. O profeta fala: Cara, mas acabaram os filhos porque Deus não confirmou nenhum. Ele fala: Tem um lá no campo cuidando das ovelhas lá, busca ele lá. Aí vão buscar Davi, traz Davi, e o Senhor confirma que é esse, e aí Jessé vai, e Samuel vai, derrama então o azeite, unge Davi a rei, e vai embora. E nós percebemos que Davi, ele foi ungido a rei, mas ele volta para o pasto. Ele volta a cuidar das ovelhas, nada mudou no seu dia a dia. Não foi derramado um azeite, recebido uma unção, já colocado num trono e acabou de vida totalmente nessa terra. Mas naquele momento que foi derramado aquele azeite, no reino espiritual, já foi dado muito para Davi. Então já Deus já esperava muito dele. E na próxima cena, praticamente, passado algum tempinho, não sei quanto tempo dessa unção, seus irmãos estão lá sendo afrontados pelo gigante Golias. O povo de Israel está lá. E Jessé então chama o seu filho e fala: Filho, leva lá uns queijos lá para os guardas, leva uns pães lá, umas comidas e pergunta lá, vê como é que estão os seus irmãos, me traga notícias. E ele chega lá exatamente na hora onde Davi está desafiando o povo de Deus. Porque era feito isso 2 vezes ao dia. Davi não, Golias. Desafiava o povo de Deus, o gigante. Era feito isso 2 vezes por dia. Ele vinha e falava: Se tiver um homem aí que lute comigo, se eu perder, nós te serviremos, mas se nós ganharmos, vocês nos servirão. E ele vinha cedo e à tarde, todos os dias. E Davi chega bem naquele momento, vê aquela conversa ali que estava acontecendo, e ele pega e se interessa pelo assunto. A unção começa a trabalhar, porque ele já é rei no reino espiritual, ele já tem uma pegada de rei, ele tem uma unção sobre a vida dele, a unção já começa a cobrar, porque para quem muito é dado, muito é exigido, e o dom começa a exigir dele e fala: Eu preciso de você, Davi. É você que vai derrubar esse gigante. Mas Davi não é nada. Davi é um simples pastor de ovelhas, largado lá no pasto, fora da casa, para essa terra, ele não tem chamada nenhuma. Mas ele já tem a unção, já tem o dom, já tem a marca do Senhor como rei. E Deus já começa então a requerer isso. E ele então se interessa pelo assunto, e até que ele vai, e vai lutar então com esse gigante, e ele derruba Golias. E então ele honra a unção, ele honra o chamado, mesmo não sendo nada. Por isso que quando nós falamos, como eu falei no começo, quando Deus exige algumas coisas das pessoas, da minha vida, da sua vida, falar: mas eu não tenho muito entendimento, eu sou só membro, me converti faz pouco tempo, mas se Deus está exigindo, é porque há um dom sobre a minha vida e sobre a tua vida, e Ele precisa de uma resposta positiva nessa área. Então nós não podemos nos esconder atrás do tempo de igreja, atrás de não termos um cargo, atrás de não sermos nada na igreja, atrás de. Não dá para se esconder atrás de nada, a unção nos expõe. Naturalmente, a unção vai te expor. Naturalmente, o dom te expõe, ele te coloca para funcionar, ele bota a sua cara para fora. Não tem como se esconder da unção. A palavra de Deus fala que não dá para pegar uma candeia e esconder e deixar apagada, e deixar. Ela vai mostrar a luz dela. Não tem como esconder isso. Então você agora é luz, você tem uma marca. E você tem que funcionar como tal. E é isso que muitas vezes confunde as nossas vidas. E Davi então vai e coloca a unção para funcionar, coloca o dom para funcionar.
O dom do pastor de ovelhas, não. O dom de rei, porque ele já tinha o dom, ele já tinha o chamado, ele já tinha a unção, ele já sabia quem ele era no espírito. E a condição dele de ser novo, de ser só um pastor de ovelhas, de não ser nada na casa dele, não o impediu de colocar a unção para funcionar. E ele então ele honra o chamado, ele honra aquele azeite derramado na cabeça dele, ele honra a escolha que Deus fez. Nós precisamos honrar a escolha que Deus fez. Deus te escolheu e me escolheu. E ele está esperando, filho, me honra. Por favor, me honra. Esse dom que foi dado a esses meninos aí, Deus está esperando que eles honrem. Ah, mas é só um jogo de futebol, mas foi dado um dom para eles. E Deus está esperando primeiro que eles honrem a Deus para a salvação, mas também que eles honrem a Deus, viu? Eu que te dei esse dom, essa habilidade que poucos têm no mundo, eu quero que você me honre com isso. Eu quero que você honre o seu país com isso. Eu quero que você honre a sua equipe com isso. E é por isso que as pessoas são cobradas muitas vezes e elas se exasperam, ficam bravas, elas ficam nervosas, porque elas não querem dar resposta positiva à unção. Ela quer só o momento do oba-oba. Deve ter sido lindo mesmo para Davi voltar lá do pasto. Olha que honra. Veio lá do pasto aquele monte de irmão e o profeta pega e derrama o azeite sobre a cabeça dele. Imagina o que passou na cabeça de um menino, de um jovem. É uma honra tremenda. Mas quando ele foi exigido daquela honra, daquela alegria, daquele momento, ele não falou, não, eu queria só alegria. Eu queria só o título. Eu queria só o cargo. Eu queria só o destaque. Eu quero só o trono. Eu quero só mandar. Eu quero só ter servos. Eu quero só ter um harém. Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que renunciar a alguma coisa? Eu tenho que produzir alguma coisa? Estão esperando alguma coisa de mim? Sim, estão esperando alguma coisa de mim e de você. Deus nos dá os dons, as revelações, os entendimentos, as unções, e Ele está esperando muito de mim e de você. Ele está esperando demais de mim e de você. Então nós vemos que essas pessoas, as nossas vidas, quando nós estamos desonrando ao nosso Senhor. Nós estamos desonrando esse chamado, essa confiança. Esse azeite tem uma representação de uma unção que é o próprio Espírito Santo. Deus coloca Ele mesmo em nós para funcionar. Somos só um representante. Porque o que Davi falou, quem é esse incircunciso para enfrentar Davi? Ele não falou isso. Ele falou, quem é esse circunciso para enfrentar, ou para afrontar, ou para desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia quem ele era, mas ele também sabia quem Deus era. Não é você que vai agir. Não é você que vai atuar. Você só tem que reconhecer Deus na tua chamada, Deus no teu ministério, Deus na sua vida, Deus na sua casa, na sua identidade como esposa, como mãe, como filho, como patrão, como funcionário. Não importa onde você está funcionando, mas funcione de acordo com a unção que Deus já liberou sobre a tua vida. E aí, num outro exemplo, nós vamos para José. José estava lá, ele tinha uma túnica bonita, o pai o amava mais que os outros, e ele teve um sonho. Ele sonhou que 11 feixes se curvavam diante dele. Depois ele sonhou que os feixes se curvavam, o sol e a lua, e o pai o repreendeu, falou: "O que que é isso que você sonhou?" Mas ele guardava, o pai dele guardava meio em secreto, falou: "O que que vai acontecer com esse menino? O que que Deus está fazendo?" E de repente, a mesma situação de Davi. Os irmãos estão lá pastoreando longe. Jacó chama o filho e falou assim: "Vai lá ver como é que estão os seus irmãos." E sai José. E vai, procura ele onde era para estar. Fala, eu ouvi falar que eles foram para outro lugar. E ele vai para outro lugar. E ele está longe. Os irmãos olham e falam assim: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vamos matar ele. Vamos acabar com isso daí. Vamos ver onde vai parar os sonhos dele. E o irmão fala: não, não mata não. Joga ele num buraco, numa cisterna e deixa ele aí. Depois, para que o sangue dele não fique nas nossas mãos. Um dos irmãos queria, na verdade, proteger, queria voltar a buscar depois. E ele foi julgado dentro dessa cisterna e ela estava seca, estava sem água. E essa cisterna ela tem em média 20 metros de profundidade. Já começou a coisa a não ficar muito boa para o sonhador. Ele já foi jogado dentro de um buraco escuro
com 20 metros de profundidade. Imagina você caindo, queda livre, 20 metros para baixo. E ele fica lá. E os irmãos vão embora, e daqui a pouco, os irmãos não vão embora, quer dizer, os irmãos ficam ali, e vem vindo pessoas, vem passando, ele fala, tira ele daí, vamos vender como escravo, vamos fazer um dinheiro. Então tiram ele lá do buraco, e talvez ele pensou assim, ah, meus irmãos se arrependeram, eles estavam brincando comigo. Olha que brincadeira boba, ainda bem que eles me tiraram daqui. Daqui a pouco vem uma decepção maior. Trocaram o irmão sonhador por algumas moedas de prata. E venderam então ele, e ele vai embora. E aí isso me leva lá para casa quando eles voltaram. Eles mandam lá levar uma túnica, a túnica dele cheia de sangue, eles mataram um bode lá e sujaram. O pai olha e fala: é a túnica do meu filho, foi despedaçada por uma fera. E ele então perde a oração do pai, porque crente não ora por morto. E ele perde, o pai não vai atrás dele porque está morto. E de repente, o filhinho querido do papai está sem ele nem beira, vendido como escravo, traído pelos irmãos, trocado por umas moedas. Mas sabe o que me chama a atenção um pouquinho? Da onde, o que esses meninos fizeram com esse dinheiro? Porque eles voltaram com uma moeda, o que eles compraram com isso? O que eles adquiriram? Será que eles conseguiram fazer tudo escondido do pai? Será que eles conseguiram comprar alguma coisa? Porque se fosse hoje, se eu vendesse o meu irmão e eu comprasse uma moto, um carro, meu pai tinha que falar, Alexandre, onde você conseguiu esse dinheiro aí? Você não tinha dinheiro para comprar isso aí. Da onde que, o que eles fizeram com esse dinheiro? E Jacó não percebeu que alguma coisa estava errada. Jacó poderia ter prestado atenção nisso e talvez tivesse desbaratado aquele sistema, embora não fosse o projeto de Deus, porque Deus tinha um projeto para José, mas isso não isenta o pai da sua falha. E José então é vendido como escravo e vai embora e vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E o sonho está falando a favor dele, mas ele é só um escravo, traído pelos irmãos, vendido por umas moedas. Não tem mais a túnica, não tem mais a proteção do pai, não é mais o queridinho, não tem mais proteção, não tem mais comida na mesa. Agora ele tem que se virar. E ele tem só 17 anos. Todos os sonhos poderiam ter ido por água abaixo. Mas ele trabalha um tempo na casa de Potifar e Potifar sai e volta e vê aquele menino lá e de repente a casa pega um outro rumo. Leia lá em Gênesis que você vai ver, capítulo 37 para frente. Você vai ver que a casa de Potifar toma um outro rumo. Ele chega e fala, cara, esse menino é bom de serviço, esse escravo é bom. Ele chama e fala assim, cara, eu vou te colocar de chefão aqui, você vai mandar em tudo. Você compra, você arruma a casa, você cuida dos empregados, você vê o que vai comprar para comida, que vai fazer de almoço, que vai fazer de janta. E Potifar fica em paz. E ele está fazendo a unção do governo funcionar, porque ele já tem uma marca, ele já tem uma unção. Ele tinha aquele sonho daquele feixe que se curvava. Ele já era um governante no espírito, mas ali na terra ele era só um escravo. Hoje talvez existam lugares que nós ocupamos nessa terra que nós não somos nada, mas existe uma marca sobre a tua vida no reino espiritual, que é essa marca que você tem que responder. É com essa marca que nós temos que frutificar. É através dessa unção que nós temos que dar as respostas. Esqueça o que você é na terra. Esqueça o que você não deu certo na terra. Que marca você tem de Cristo? Que marca você tem? Que sonho Deus te deu? Que revelação você tem? Que unção você tem? Que dom você flui? Que chamada você tem? Quem você é em Deus? Ah, aqui na terra eu sou um zero à esquerda, não tem problema. José também era um zero à esquerda lá na terra. Naquele momento ele também era um zero à esquerda. Ele estava lá como um escravo na casa de Potifar. E a mulher do Potifar começou a dar em cima dele e queria se deitar com ele de qualquer jeito. E chega um dia, ele fala não, 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 e chega um dia que ela pega ele sozinho na casa e ela vai para cima dele, e ele para correr dela, ele sai e fica uma roupa dele para trás, uma capa, e ela então começa a gritar, vem os outros empregados, ela fala assim, José tentou me agarrar, eu gritei, ele fugiu. Quando o dono da casa chega, o marido chega, ela conta a mesma história, e ele pega então e envia agora o sonhador, o governador, aquele que os feixes iam se dobrar diante dele, agora de escravo, a situação dele piora. Ele está numa derrocada nessa terra. Ele era o filho queridinho do papai,
e de repente ele foi traído pelos irmãos, se tornou escravo e agora é um prisioneiro. E aí ele chega na prisão, e ele está lá na prisão, e de repente o carcereiro vem e fala: Cara, você vai cuidar de tudo aqui, porque depois que você chegou, essa prisão está uma bênção. E ele deixa então José, e José então continua a honrar o dom. José então continua a honrar a unção. José então continua a honrar o sonho. Mas ele estava na prisão, mas ele sabia quem ele era. Ele olhava para aquele dom e falava assim: tem alguma coisa naquele sonho. Deus vai fazer alguma coisa por mim. E ele continuava, ele perseverava, ele ficava firme. Ele fazia com que aquilo que ele era no espírito fluísse dentro de onde ele estivesse. E de repente ele estava naquela prisão, e ele então fica ali e vai para aquela prisão um copeiro e um padeiro, que tinham tido um atrito lá com o rei, e é preso, e os dois sonham. E eles pegam e falam assim: Nós sonhamos. Aí contam o sonho para José. E José primeiro fala assim pro copeiro: O teu sonho, em 3 dias você vai ser restituído no seu cargo e você vai voltar a servir o rei. O outro empolga, o padeiro empolga e fala: E o meu? Falou: Cara, você vai ser enforcado, você vai morrer mesmo. E aí chega uma coisa muito bonita na vida de José. Ele não fazia graça com a unção em momento nenhum. Porque é fácil você ser profeta para anunciar a bênção. É fácil você ser profeta para falar para o teu irmão: Irmão, que bênção. Que palavra abençoada, que oração da hora, que pegada bonita, como você está bem, ou como eu vejo Jesus em você, como você está fluindo. Mas você ser profeta para falar: Ó, irmão, cuidado, você vai morrer, não vai por esse caminho. Às vezes a gente quer dar uma encolhida no dom, falar: Senhor, não vou falar, usa outra pessoa, é melhor deixar isso aí para lá, vai me dar problema. Eu já falei ali pro copeiro que ele vai ser restituído, deixa o outro morrer lá, mas eu não vou interpretar o sonho. Mas ele não engole a revelação, ele fala: Você vai morrer. E passado aquele tempo, um é restituído no cargo e o outro morre. Então ele está fluindo na sua unção, ele está colocando o dom para funcionar. Mas ele era só um prisioneiro, mas ele era um governador. E até que no fim, você sabe da história, ele sai dali e ele então vai governar todo o Egito. Isso aí é para um outro dia, se Deus preparar uma outra palavra. Mas para hoje, eu quero que nós fiquemos com isso. Não desprezemos o chamado de Deus na nossa vida. Não brinquemos com a unção. Existem pessoas que têm expectativas em torno da tua unção e do teu chamado. No caso do Neymar, que nós começamos, é uma nação. Mas talvez você só tenha uma família que tem uma expectativa na sua unção. E é ela que está esperando que você corresponda. Talvez é só sua esposa e seus filhos. Não dê uma resposta positiva para isso. Talvez seja uma igreja, talvez seja lá no teu trabalho. Eu não sei qual é a tua chamada, qual é a tua unção, qual é a revelação que Deus te deu. Mas honre a unção que Deus te deu, aonde você estiver. Não brinque com a unção. Não brinque com o dom de Deus. Quando for exigido o muito que te foi dado, dê uma resposta positiva. Se posicione. Fala: Senhor, eis-me aqui. O Senhor não vai voltar e me pegar batendo nas tuas servas e nos teus servos e me embriagando com o teu vinho. O Senhor vai me pegar fazendo exatamente o que o Senhor mandou eu fazer. Servindo, obedecendo, sendo fiel naquilo que o Senhor mandou eu fazer. Porque aí sabe o que vai acontecer? Essa palavra nos fala assim: se você fizer exatamente o que mandar, naturalmente você vai ser promovido. Naturalmente. Às vezes a gente corre tanto atrás da promoção, às vezes a gente corre tanto atrás daquela prosperidade, daquela coisa de ir para frente, de crescer aqui ou ali. Só faça os dons fluir. José não fez nada. O que ele podia fazer? Aonde ele estava? Que voz ativa ele tinha? Que voz ativa tem um escravo? Que voz ativa tem um prisioneiro? Quando ele pede para o copeiro, fala assim: viu, a hora que você chegar lá na presença do rei, ele não falou para o padeiro, porque o padeiro ia morrer, mas ele falou para o copeiro. Ele sabia tanto quem ele era, ele sabia tanto que aquilo que Deus tinha revelado para ele era de Deus, que para o cara que ia morrer ele não fala nada, mas para o que ia viver, ele falou assim: viu, quando você lembrar, quando você falar com o faraó, quando você for restituído no seu cargo, lembra-te de mim. Fala para ele que eu interpretei o sonho, que eu estou aqui injustamente, que eu não fiz nada. Dá uma força para mim lá, cara.
Porque assim, o cara vai se empolgar comigo. Eu falei para ele e aconteceu. Mas sabe quando que o copeiro foi falar dele pro rei? Só depois de 2 anos. Quando o rei sonhou. Ele falou: ah, quando eu estava lá preso, eu tive um sonho e tal, e tal, e tal. Tem um menino aí que comigo deu certo. Tem um tempo de Deus nos exaltar. Tem um tempo de Deus. Não adianta você ficar pedindo para a pessoa errada. Não adianta você confiar naquele que você acha que vai fazer as coisas acontecer para você. Não é essa a saída. Não é essa porta que você está vendo que vai trazer a resposta que você espera. Esquece isso daí. Só flua no teu chamado, só fica firme. José precisou ficar firme mais 2 anos. Nós só precisamos continuar a fluir no chamado que Deus tem para nós. Tira os olhos dos homens, tira os olhos das coisas naturais, esquece isso. Isso não vai te socorrer. Mas a hora que chegar a nossa hora, o próprio Deus vai criar uma circunstância e a nossa unção vai ser colocada para funcionar a nosso favor. E nós vamos então ser tirados das escravidões, das prisões e vamos reinar. Em nome de Jesus. Se você não se corromper, se eu não me corromper, nós continuarmos a honrar a Deus com aquilo que Deus nos deu, com certeza não tem como falhar. Não tem como dar errado. A unção de Deus não falha. O dom de Deus não falha. Mesmo para o menino que perdeu a Copa do Mundo, a unção de Deus não falhou, porque ele voltou honrado para casa. Não é o ganhar a Copa que fez com que o Mbappé fosse desonrado por não ganhar a Copa. Ele voltou para casa sendo vice-campeão, mas ele foi honrado porque ele honrou a unção. E a unção honrou ele. Não é um pedaço de metal que vai fazer a diferença. Lógico que é muito melhor ganhar a Copa do Mundo. E como eu gostaria que a França tivesse ganho a Copa do Mundo. Eu não gostaria que a Argentina tivesse ganho. Eu estava torcendo e muito para a França. Até um pouco demais. Mas, na verdade, a unção honrou aquele rapaz. A unção deu a ele a resposta que ele deu para a unção. Da forma que você honrar a unção vai te honrar. Quando você honra o dom te honra. Porque você está honrando a Deus e Deus vai te honrar. Não tem como dar errado. Deus é justo, Deus é fiel e Deus ele tem um propósito e uma hora marcada para levar você para o lugar que ele precisa e te colocar para governar. Fica firme, não desanima. Não fica achando que não vai chegar nunca. Se você colocar o dom de Deus para funcionar, vai chegar em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por essa palavra. E queremos, ó Pai amado, que verdadeiramente as coisas fluam nas nossas vidas. Precisamos ser mais responsáveis com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Precisamos, ó Pai amado, ser mais diligentes e saber que há expectativas ao nosso redor, a respeito da unção, a respeito do dom, a respeito do chamado, a respeito daquilo que o Senhor confiou para nós. Existem servos e servas que nós temos que alimentar da forma que o Senhor espera. Existe, ó Pai amado, um vinho que não é para nós lançarmos mão, mas aquele homem, ó Pai amado, ele poderia ter feito isso, batido nos servos, nas servas, ter se embriagado. A oportunidade, ó Pai amado, estava ali. A unção, ela não nos protege de não termos a oportunidade de fazer o errado. A unção só nos garante que nós podemos fazer o certo. A unção só nos garante que nós podemos fluir naquilo que o Senhor nos chama. Mas se nós não entendermos isso, nós poderemos ter a unção, ter o dom, ter o chamado, ter a autorização, ter a tua assinatura e ainda assim fazer tudo errado. Tenha misericórdia de nós, Pai, por favor. E nos ajuda, Pai. E nos ajuda a honrar a tua pessoa, a honrar aquilo que o Senhor deu para nós e colocarmos em prática para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Domingo, às 19 horas, culto normal, com Santa Ceia. Fica firme, vai dando glória a Deus aí, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.